Há algo de silenciosamente trágico na forma como o desejo se disfarça de amor. O que parece entrega é, na verdade, uma lenta dissolução da vontade. Schopenhauer dizia que o amor é a mais astuta armadilha da natureza, o disfarce perfeito de um instinto que não busca a felicidade, mas a perpetuação da espécie. E é nesse teatro invisível que as fraquezas femininas mais profundas se revelam, não como falhas morais, mas como aberturas na alma, portas pelas quais a manipulação pode entrar sorrindo, vestida de atenção, carinho e promessas. Imagine um espelho quebrado refletindo 1000 versões de si mesma, cada fragmento tentando lembrar quem era antes de amar. É aí que o controle nasce, na confusão entre ser desejada e ser compreendida. A primeira fraqueza feminina é a necessidade ancestral de ser vista. Não olhada, vista. O olhar masculino que finge admiração é muitas vezes uma lente que molda. Quando uma mulher sente que finalmente alguém a enxerga, ela entrega as chaves do seu silêncio. O homem atento transforma essa vulnerabilidade em domínio psicológico, porque compreende que a atenção é a droga mais cara do mundo e que quem controla a dose, controla o vício. A segunda fraqueza é a esperança. A mulher ama como quem acredita em redenção. Ela projeta no homem a promessa de algo que nunca recebeu: constância, presença, segurança emocional. E é essa fé cega na transformação que a torna refém do próprio idealismo. Schopenhauer chamaria isso de a cegueira voluntária da vontade, o impulso de acreditar mesmo quando a razão grita o contrário. Os homens que entendem esse mecanismo não precisam mentir. Basta que ofereçam migalhas intercaladas de afeto e ausência. O contraste cria dependência. O coração dela aprende a interpretar o silêncio como um código secreto, e cada ausência passa a significar mistério, não indiferença. A terceira fraqueza é a culpa. Desde cedo, a mulher aprende a carregar o peso emocional do mundo. Ela sente culpa por dizer não, por pedir demais, por se preservar. Um homem que entende isso sabe que não precisa usar força. Basta insinuar desapontamento. Ela cede. O controle não é imposto, é oferecido como redenção. O paradoxo é cruel. Quanto mais ela tenta ser boa, mais facilmente é controlada. Schopenhauer via nessa dinâmica a tragédia da natureza. O jogo invisível onde o sofrimento se disfarça de virtude. Essas três primeiras fraquezas, o desejo de ser vista, a esperança e a culpa, são o tripé sobre o qual o controle emocional é construído. Elas não nascem do erro, mas da essência. São virtudes deturpadas pela manipulação, flores puras arrancadas e usadas como correntes. O homem que conhece essas brechas não precisa gritar, não precisa conquistar, apenas compreender o que ela ainda não entendeu sobre si mesma. E é aqui que começa a libertação. No instante em que a mulher percebe que o olhar que a enfeitiça também a define, que o amor que a promete também a prende, e que a culpa que a move também a consome. Ver é libertar-se. Entender é quebrar o feitiço. A consciência é o primeiro ato de liberdade, e o mais doloroso de todos. Há uma noite dentro de cada mulher. Uma noite feita de memórias, medos e promessas não cumpridas. É ali que o desejo se esconde, não como prazer, mas como necessidade de se sentir viva. Schopenhauer via no desejo uma prisão inevitável. Quanto mais se deseja, mais se sofre. O homem que entende isso, conscientemente ou não, passa a manipular o próprio tempo. Ele dosa presença e ausência como quem regula o fluxo do ar. O segredo está em criar o vazio e depois preenchê-lo. Essa é a quarta fraqueza feminina, o fascínio pelo mistério. O mistério, na verdade, não é do homem, é dela mesma. O enigma masculino apenas desperta o que já dormia dentro dela. A curiosidade ancestral por decifrar aquilo que não se entrega facilmente. O homem reservado, que fala pouco e some às vezes, acende nela o instinto da caçadora emocional. Ela começa a buscar significado em cada pausa, interpretar cada gesto como um código. E é nesse jogo de decifrar o indefinido que ela se perde. Porque enquanto tenta entender, ela se apega. Enquanto busca, ela se doa. O mistério
é a ilusão da profundidade, e o homem que compreende isso torna-se o centro da mente dela, sem precisar estar presente. A quinta fraqueza é a vaidade emocional, não a vaidade estética, mas o orgulho de acreditar que pode ser a exceção. O homem problemático, distante, frio. Ela pensa que o amor dela pode transformá-lo. É a crença de que o próprio sentimento tem poder redentor. Mas isso é apenas o eco do ego, disfarçado de altruísmo. É o jogo da vontade contra a razão. Schopenhauer chamaria isso de a ilusão da conquista sentimental. A ideia de que podemos moldar a natureza de outro ser pela força do afeto. Mas quanto mais ela tenta salvá-lo, mais se afunda. Porque todo salvador termina escravo do que tenta curar. A sexta fraqueza é o medo da solidão. É o abismo que ela teme encarar quando o eco do outro se apaga. Muitos homens, conscientes disso, mantêm o vínculo pela ausência calculada. Dão o mínimo necessário para não desaparecer, mas nunca o suficiente para serem totalmente dela. É uma técnica cruel, manter a alma suspensa entre o apego e a falta. O medo da solidão não é apenas o medo do vazio, mas o medo de se encontrar. A ausência do outro obriga o espelho a refletir a si mesma. E é isso que mais dói. Perceber que o amor foi apenas um disfarce para o próprio desamparo. Essas três novas fraquezas, o fascínio pelo mistério, a vaidade emocional e o medo da solidão, formam o segundo ciclo do controle invisível. Ele não é físico, não é verbal, é energético. O homem não precisa dominar. Basta existir como ausência. E a mulher, ao tentar preencher o espaço deixado por ele, se entrega a uma batalha silenciosa, lutando contra um fantasma criado por sua própria mente. Mas há algo de sagrado na dor, quando ela se torna lucidez. Porque a dor que ensina já não é castigo, é despertar. Quando a mulher compreende que o mistério não é profundidade, que o amor não é salvação e que a solidão não é punição, ela se aproxima daquilo que Schopenhauer chamava de vontade livre da ilusão. Nesse instante, o jogo perde o encanto. A alma que desperta deixa de ser presa. Torna-se espelho do que antes a aprisionava. Há silêncios que pesam mais do que palavras. E há presenças que aprisionam mais do que correntes. Em muitas relações, o controle não acontece com gritos, mas com pausas. Não é o domínio do corpo, mas o domínio do ritmo. Schopenhauer dizia que toda ligação humana é uma luta de vontades disfarçada de harmonia. E é justamente aí que as últimas fraquezas femininas se revelam. Aquelas que tocam o centro da alma, onde razão e instinto se confundem. A sétima fraqueza é a compaixão. Aquela sensibilidade quase sagrada que faz a mulher enxergar a dor alheia como se fosse sua. Ela se conecta pelo sofrimento, e nisso o manipulador vê um terreno fértil. Ele se mostra ferido, incompreendido, vítima do mundo. E ela, na tentativa de curar, se oferece inteira. Schopenhauer via na compaixão a forma mais pura de bondade humana, mas também a mais perigosa, porque o amor compassivo não reconhece fronteiras. Ele dá até o que não tem. O homem que entende isso não precisa pedir, basta insinuar dor. Ela fará o resto, acreditando estar salvando, quando na verdade está sendo drenada. A oitava fraqueza é o apego ao passado. O amor feminino tem memória longa. Cada lembrança, cada gesto, cada palavra dita na fase da idealização se torna uma âncora. E o manipulador sabe disso. Ele revive fragmentos do início, mensagens doces, memórias compartilhadas, promessas antigas. É o replay emocional, o retorno estratégico ao passado para reativar a dopamina do começo. Ela volta porque quer sentir de novo o que já morreu. Mas o que revive não é o amor, é o vício. O passado se transforma em uma prisão dourada e cada recordação se torna uma parede invisível que a impede de partir. A nona fraqueza é a idealização, a mais poética e a mais devastadora de todas. Ela não ama o homem real, ama a ideia dele, a projeção de tudo o que gostaria de encontrar. Schopenhauer chamava isso de a cegueira do desejo, o impulso de ver perfeição onde há apenas reflexo.
O homem se torna espelho e ela, prisioneira do reflexo. O manipulador consciente alimenta essa imagem. Diz o que ela precisa ouvir. Age o suficiente para confirmar o mito. E se retira quando a mente dela já o transformou em símbolo. Não é o homem que a domina. É a imagem dele que governa sua imaginação. Essas três últimas fraquezas, a compaixão, o apego ao passado e a idealização, completam o círculo invisível do controle. Quando unidas, criam um ciclo de retorno. Ela tenta curar o que a fere, proteger o que a consome, reavivar o que a destrói. É o paradoxo do amor condicionado. Quanto mais ela sente, mais se perde. Mas o despertar não está em odiar o manipulador. Está em compreender o próprio reflexo. Porque o poder dele sempre foi uma extensão daquilo que ela ainda não reconheceu em si mesma. O verdadeiro rompimento acontece no silêncio interior, quando o olhar se volta para dentro e a mulher percebe que não precisa mais ser vista, salva ou compreendida, porque já se tornou inteira. Schopenhauer dizia que a sabedoria começa quando o desejo cessa. E é nesse ponto que o controle morre, não por confronto, mas por clareza. Nada pode manipular uma mente que aprendeu a se observar. Há um instante, raro, silencioso, quase sagrado, em que a mulher percebe que o amor que aprendia não era amor, mas reflexo da própria necessidade. Esse momento é um rasgo na ilusão, uma fresta por onde a luz entra e o véu cai. Schopenhauer diria que a dor é a linguagem pela qual a verdade fala. E quando essa dor é compreendida, o sofrimento se transforma em sabedoria. O despertar não acontece de uma vez. Ele chega como um eco que vai se repetindo dentro da mente, até que finalmente o coração entende o que a razão já sabia. Ninguém tem poder sobre quem não busca a aprovação. No começo, o silêncio dói. O vazio deixado pela ausência do outro parece um abismo impossível de atravessar. Mas esse abismo é o espelho da alma. É nele que a mulher começa a ver a si mesma sem as distorções do desejo. É quando o homem que antes ocupava o centro do universo se reduz à proporção de um símbolo, apenas um personagem no teatro do próprio aprendizado. Ela entende que cada manipulação foi um espelho mostrando algo dentro dela que ainda precisava ser curado. O medo de não ser suficiente, a ânsia de ser escolhida, a culpa de desejar demais. Cada ferida revela um espelho, e cada espelho, uma lição. Schopenhauer acreditava que a liberdade não está em vencer o desejo, mas em compreendê-lo. E é nesse entendimento que o controle se dissolve. A mulher que antes dependia da presença masculina para se sentir viva, começa a perceber que o verdadeiro poder está na consciência que observa. É a consciência que liberta, não o orgulho, não a vingança, não o esquecimento. Porque esquecer é apenas apagar a dor, mas compreender é transformar a dor em força. Nesse processo, ela descobre algo mais profundo, que a atração, em sua essência, não é uma maldição, mas um espelho da própria energia vital. O homem que parecia dominar, na verdade, apenas refletia aquilo que ela ainda não dominava dentro de si. É o paradoxo da mente humana, projetar o poder no outro, quando ainda não o reconhecemos em nós. Quando ela retira o olhar do espelho externo e volta para dentro, o feitiço se desfaz. O mesmo olhar que antes buscava a aprovação, agora enxerga com clareza o jogo invisível das vontades. E é nesse ponto que o controle morre sem alarde. O manipulador perde força não porque é derrotado, mas porque deixa de ter palco. O teatro da ilusão desaba quando o espectador desperta. O que antes era dor se transforma em sabedoria. O que antes era fraqueza se torna discernimento. Schopenhauer diria que esse é o instante em que o ser deixa de ser escravo da vontade e se torna observador do próprio destino. E nesse olhar novo, a mulher percebe algo que muda tudo. A beleza não está em ser amada, mas em compreender o amor. A força não está em resistir, mas em entender o jogo que antes aprendia. Porque o verdadeiro domínio não é sobre o outro, é sobre si mesma. Nada é mais poderoso do que uma mente que aprendeu a enxergar com os olhos da consciência. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é presença. Um silêncio que não nasce da ausência, mas da compreensão.
Depois que o ciclo da manipulação se rompe, a mulher se encontra diante de uma solidão diferente, uma solidão lúcida. Schopenhauer afirmava que a solidão é o destino dos espíritos superiores, não por desprezo ao mundo, mas porque poucos suportam o peso da própria lucidez. O que antes era desespero se transforma em clareza, e nessa clareza, o silêncio ganha voz. O homem que antes controlava pela atenção, pela ausência ou pela culpa, perde o domínio quando a mulher descobre o valor da quietude, porque quem se conhece não se desespera pela presença alheia. A ausência, que antes doía como faca, agora se torna espaço para reflexão. O silêncio deixa de ser castigo e passa a ser liberdade. O manipulador precisa de ruído, de reação, de emoção. É isso que alimenta seu poder. Quando o ruído cessa, ele perde o controle, como um ator abandonado pelo público. Mas esse estado de consciência não nasce sem luta. O silêncio interior exige uma morte simbólica, a morte da necessidade. O ego feminino, alimentado por séculos de idealizações, precisa morrer para que a alma respire. É o mesmo processo que Schopenhauer descreve quando fala do aniquilamento da vontade, não no sentido de desistir da vida, mas de transcender o instinto que escraviza. Quando a mulher para de desejar que o outro a veja, ela começa, pela primeira vez, a enxergar. Há uma beleza sombria nesse processo. É a fase em que a mulher deixa de ser espelho e se torna janela. Antes, tudo o que ela via era reflexo. O olhar do outro, o amor do outro, o valor que vinha de fora. Agora, ela olha o mundo por dentro, sem precisar ser vista. É um olhar que não busca mais seduzir, mas compreender. É o olhar que se basta. O homem que antes era centro se torna periferia. E isso é o que mais o perturba. Perceber que não há mais poder sobre quem encontrou sentido no silêncio. A libertação, nesse ponto, não tem barulho nem vingança. Ela é feita de pausas, de escolhas pequenas e serenas. É quando a mulher decide não responder à manipulação. Não porque não entende, mas porque já entendeu demais. O poder verdadeiro não é resistir, é não precisar lutar. E esse é o tipo de força que assusta, porque vem da serenidade, não da raiva. Schopenhauer dizia que o mundo é uma representação, e ao compreender isso, a alma se torna espectadora do drama, e não mais sua vítima. Quando a mulher desperta para essa percepção, o amor deixa de ser uma guerra de controle e se torna apenas o que sempre foi. Um impulso natural da vontade, passageiro, ilusório, mas também humano. E no meio dessa lucidez nasce algo raro, a compaixão sem prisão, o amor sem apego, o desejo sem dor. Porque o silêncio, quando compreendido, não é ausência de som, é presença de verdade. Há um momento em que o poder muda de mãos. Ele não se manifesta em gestos grandiosos, nem em palavras afiadas. É algo quase invisível, como um sopro. O manipulador, acostumado a ditar o ritmo das emoções, de repente percebe que perdeu a melodia. E tudo começa com um gesto sutil, a indiferença. Não a indiferença fria, vingativa, mas aquela que nasce do esgotamento da ilusão. Schopenhauer diria que o maior triunfo do espírito é quando ele já não reage, quando aprende a observar sem desejar mudar o curso do que é. Nesse instante, a mulher se torna o que ele mais teme, um espelho neutro onde suas próprias intenções se revelam. A indiferença verdadeira não é ausência de sentimento, mas domínio sobre ele. É a consciência que aprendeu a não se deixar conduzir pelas correntes do desejo. A mulher que alcança esse estado se torna inatingível, porque nada fora dela pode mais definir seu valor. O homem que antes controlava pelo elogio, pela distância ou pela culpa, encontra agora uma parede de serenidade. Ele fala, e ela escuta sem absorver. Ele tenta reacender o fogo do drama, mas o fogo já não encontra oxigênio, porque o combustível do controle sempre foi a reação emocional. E quando a emoção se aquieta, o jogo se desfaz. Há, porém, uma solidão que acompanha essa libertação. A mente, acostumada a viver em tensão, estranha o silêncio. O coração, habituado a correr atrás, sente falta da corrida. É o desmame da dependência emocional. Schopenhauer compararia isso ao abandono do desejo como força vital.
Doloroso no início, mas libertador em sua essência. Quando a vontade cessa, nasce a paz. Não uma paz romântica, mas uma quietude filosófica, o descanso de quem compreendeu que nada externo pode realmente possuir o que é interno. Nesse ponto, a mulher começa a perceber algo que muda sua relação com o mundo. O amor não é um campo de batalha, é um espelho. Cada relação que ela teve foi uma lição da mente, um reflexo das próprias sombras. O homem controlador, o ausente, o idealizado, todos foram mestres disfarçados, ensinando sobre a própria vulnerabilidade. E quando ela entende isso, não há mais ressentimento. O rancor morre, porque a dor já cumpriu seu papel. A indiferença, então, se transforma em compaixão, não por ele, mas por si mesma, por tudo que suportou em nome de um amor que era apenas eco do próprio vazio. A mulher deixa de culpar o outro e começa a agradecer o espelho. Schopenhauer chamaria isso de sabedoria trágica, a aceitação serena de que a vida é feita de desejos insatisfeitos e paixões passageiras, mas que mesmo assim há beleza em existir consciente. O poder oculto da indiferença é esse. Ela não destrói o amor, ela o purifica. Tira-lhe o vício, o apego, o controle. O que sobra é o que é verdadeiro. O sentimento que não precisa dominar, nem ser dominado. A mulher que chega a esse ponto não se torna fria, torna-se livre. Porque nada e ninguém pode manipular um coração que já aprendeu a se bastar. Há um momento em que a alma desperta como quem emerge de um sonho antigo. É o instante em que a mulher se olha no espelho e percebe que tudo o que buscava no outro era, na verdade, um chamado para si mesma. Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Mas há um ponto de equilíbrio invisível entre esses extremos. A consciência desperta. E é nesse ponto que nasce a verdadeira força feminina. Aquela que não precisa provar, seduzir ou resistir. Ela simplesmente é. Depois do controle, vem o vazio. Depois do vazio, vem a paz. E dentro dessa paz, há um novo olhar, mais profundo, mais silencioso. O olhar de quem compreendeu que o amor não é posse, mas passagem. Que o outro não é espelho, mas estrada. A mulher renascida não procura mais ser entendida. Ela se basta na clareza de sua própria presença. O homem que antes a manipulava perde todo o poder, não porque ela o derrotou, mas porque ele já não existe na paisagem da mente. Ele se torna apenas uma lembrança distante, um símbolo que cumpriu sua função de despertar a consciência. Esse é o ponto em que a vulnerabilidade se transforma em sabedoria. As fraquezas secretas que antes a tornavam presa, o desejo de ser vista, a esperança, a culpa, o fascínio, a vaidade, o medo, a compaixão, o apego e a idealização, agora se tornam espelhos lapidados. Cada uma delas, compreendida, converte-se em força. O que antes a fazia se entregar, agora a faz discernir. O que antes a fazia calar, agora a faz escolher o silêncio não por submissão, mas por serenidade. Schopenhauer dizia que o sofrimento é o mestre supremo, porque ele arranca de nós o que é ilusório. Quando a mulher compreende isso, ela percebe que nada foi em vão, nem as lágrimas, nem o caos, nem a entrega. Cada manipulação, cada jogo, cada ausência, tudo serviu a um propósito maior. O despertar da vontade livre, aquela que não depende mais do olhar alheio para existir. A mulher livre não é a que vive sem amor, mas a que ama sem se perder. É a que pode se aproximar de alguém e ainda permanecer inteira. E é nesse estado de serenidade que o amor finalmente deixa de ser prisão e se torna escolha. Não uma escolha baseada em carência, mas em lucidez. A mulher consciente não ama para se completar, ama porque já é completa. E esse é o segredo que o manipulador nunca entendeu, que o verdadeiro poder sempre esteve do lado de quem conhece a si mesmo. Schopenhauer dizia que a libertação é uma forma de renúncia, não da vida, mas da ilusão. E quando essa renúncia é compreendida, o espírito alcança uma leveza que nada pode tocar. A mulher que desperta torna-se como o vento. Ninguém a segura, ninguém a define, ninguém a possui. Ela não precisa provar força, porque sua força é o silêncio. Ela não precisa controlar,
porque aprendeu a fluir. O controle morre onde nasce a consciência. E onde há consciência, há liberdade. Nada é mais irresistível do que uma alma que encontrou paz dentro de si.